Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o 29º domingo do tempo comum. E a liturgia nos convida a olharmos para a providência, a bondade, a misericórdia de Deus, que vai, ao longo da história, escrevendo a nossa vida, fazendo os nossos passos, conduzindo-nos, usando caminhos diferentes, caminhos que a gente desconhece para chegarmos ao principal. E o principal é que um dia a gente vá morar na casa de Deus, vá fazer parte da Trindade Santa, lá no céu, onde não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento e não haverá mais esse calor terrível, né? Que nem o ar-condicionado está dando conta. Mas a gente pode aproveitar e oferecer este sacrifício ao Senhor. É algo que a gente não pode mudar, infelizmente. Então a gente tem que dizer: Senhor, está difícil suportar o calor, mas eu te ofereço, né? Eu particularmente sofro muito com esse calor, eu fico para baixo, da sono, da irritação, mas faz parte do nosso processo aí de salvação. Vamos ver a liturgia de hoje. A primeira leitura do profeta Isaías. E esta leitura nós vemos um fato bastante interessante. Deus, ele usou um rei pagão, Ciro, que era o rei da Pérsia, para poder dar ao povo de Deus a liberdade, repatriar os judeus. Ciro, o rei da Pérsia, foi usado como um rei sábio, um rei poderoso, um rei fiel, apesar de não ser do povo judeu, e mandou o povo todo de volta para a terra de Israel, para reconstruir a cidade de Jerusalém, e foi justamente ali, quando eles voltam, que eles reconstroem o templo, o grande templo de Deus. Deus usou um pagão para fazer o bem ao seu povo. Assim como Ele ama todos os povos da terra e os outros povos, as outras histórias também, Ele na sua bondade vai escrevendo e vai cuidando de cada pessoa, de cada ser humano na sua misericórdia. Na nossa vida também é assim. Deus usa todas as coisas que acontecem conosco. Deus usa o sofrimento, Deus usa pessoas que são colocadas nas nossas vidas. Umas ficam, outras vão embora. Deus vai usando, vai tecendo. Ele é como um grande artista. Ele vai fazendo a sua obra de arte. Mas é uma obra que ainda está em construção. A gente só vai ver no final de toda a história. Assim como a gente só pôde ver a história, a saga do povo de Deus, o auge, né, o apogeu daquele povo foi justamente a encarnação de Jesus. Aí a gente pôde ler toda a história deles. A nossa história também, a gente só vai poder ler ela completa e ver a obra que Deus fez quando terminar esse tempo aqui. Por enquanto, a gente precisa pacientemente suportar as coisas e compreender e entender que Deus está trabalhando vagarosamente, cuidadosamente, amorosamente. A gente só precisa aprender a confiar nele, a ter esperança, se lançar nos seus braços como um filhinho que confia totalmente no seu pai e deixar ele fazer as coisas, né? A primeira leitura de hoje. A segunda leitura, a carta de São Paulo à comunidade de Tessalônica. Tessalônica era mais ou menos assim, a capital da Macedônia na época do Império Romano. Essa carta ela é um dos primeiros escritos, se não for o primeiro, foi escrito no ano de 51 depois de Cristo. É uma carta toda amorosa de São Paulo, juntamente com seus companheiros de viagem de evangelização, Silvano e Timóteo. Ele escreve então dizendo aos irmãos, né? Diante de Deus nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé e o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo elogiando aquela comunidade que vive fervorosamente o amor a Jesus, o amor a Cristo e compreende a ação. Depois ele vai dizer assim:
A evangelização que vocês receberam, ela não foi feita apenas com palavras, mas ela foi feita pela força do Espírito Santo. E é bem diferente um pouco assim o nascimento da igreja para aquilo que nós vivemos hoje. O nascimento da igreja, porque Deus precisava fomentar a fé sobre a terra, as liturgias, a Eucaristia, as pregações, elas eram acompanhadas de milagres extraordinários. Os apóstolos faziam milagres tremendos, de ressuscitar pessoas, de fazer os aleijados levantarem, de fazer todos os tipos de milagres exatamente como Jesus fazia, justamente para solidificar a fé verdadeira e fazê-la crescer. Como nós já estamos no final dos tempos, as coisas já estão sendo desaceleradas nesse processo de evangelização, o tempo está sendo acelerado para que Jesus volte logo, né? E vamos rezar para que Ele não demore muito, né? Já demorou bastante. Pedir a Jesus a libertação desse nosso tempo aqui de grande tribulação, como o Apocalipse vai falar, né? E o Evangelho? O Evangelho de São Mateus. E é bastante interessante aqui. O Evangelho diz exatamente isso. Começa dizendo assim: os fariseus fizeram um plano para pegar Jesus. Fizeram um plano para botar Jesus numa dificuldade, para ou fazê-lo ser condenado pelos judeus ou condenado pelos romanos. E eles trazem então uma pergunta, né? Primeiro eles começam com uma falsidade tremenda, básica. Chegam lá dizendo: Mestre, sabemos que és verdadeiro, que de fato ensinas o caminho de Deus, né? Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, não julgas o homem pela aparência, vem com um monte de elogio falso, uma falsidade tremenda. E aí depois faz a pergunta: nós devemos pagar ou não pagar imposto a César? Isso daqui era uma questão política muito, muito complicada, porque pagar imposto ao Império Romano era se subjugar ao Império Romano. E todos os movimentos, né, nacionais ali do povo eram movimentos para se libertarem do Império Romano. O Império não pode dominar o nosso povo, nós não somos escravos de ninguém. Aconteciam grandes revoltas, grandes movimentos, como por exemplo Barrabás, né, que era lá da Galileia, era um revolucionário, era assassino, matava, roubava, tomava os campos dos outros, as casas, mas o intuito dele era libertar Israel da dominação romana, né? Então tinha Barrabás e tinha tantas outras figuras que queriam libertar o povo da escravidão. Se a gente paga imposto para esse povo, a gente está se submetendo a eles. O que você acha, Jesus? A gente deve pagar ou não deve pagar? Aí Jesus, assim bem na cara, ele diz: hipócritas, quer dizer falso, mentiroso, sem vergonha. Por que você está fazendo esse tipo de pergunta? Vocês sabem muito bem como é que as coisas funcionam. Aí Jesus diz assim: você tem uma moeda? Tenho. Enfiar a mão no bolso e tirar a moeda. Aqui já é uma falsidade deles. Por quê? Os judeus não podiam usar moedas romanas. As moedas romanas estavam impresso a cara do imperador. E os judeus não podiam fazer nenhum tipo de figura humana. Absolutamente nenhum tipo de imagem, nem de animais, nem de homens, nem de nada, muito menos uma figura de um Deus. E o imperador romano, ele dizia que ele era um Deus, e as pessoas tinham que adorar a ele. Exatamente como acontece numa parte da China, que você, lá os cristãos que vivem na China, infelizmente, o imperador chinês, né, o dominador lá, foi na igreja, arrancou as imagens de Cristo e colocou lá a foto do avô dele. E todo mundo tem que adorar o avô dele, né? Então o imperador romano era assim também, ele fazia a imagem dele lá dentro dos templos e você tinha que ir lá e adorar aquela pessoa como se fosse um Deus. Hoje em dia ainda existe isso, vocês podem procurar na China que vocês vão ver.
é uma parte da China lá, e Jesus olha para eles e eles estão na mão com uma moeda com a cara do imperador. Jesus diz assim: vocês são falsos, né? Esta moeda, ela não pode inclusive entrar dentro do templo de Jerusalém. Aí eles faziam várias banquinhas de câmbio na porta do templo. As pessoas chegavam com as moedas romanas, trocavam ali, eles cobravam um preço absurdo, porque eles diziam que a moeda deles, né, a moeda israelense, era muito mais valiosa do que a moeda romana. Você tinha que pagar um absurdo na troca para poder comprar os bois e os cabritos para fazerem o sacrifício dentro do templo de Jerusalém. Aí eles já estavam assim, sempre roubando, sempre passando a perna, sempre falsos. Aí Jesus diz: o que é que vocês têm na mão? Uma moeda romana. De quem é a cara que está aí nessa moeda, seu falso mentiroso? E eles dizem: é de César. E aqui Jesus diz uma frase que ela vai servir não só para os judeus, mas ela vai servir para nós, vai servir para todos os tempos. Ele diz assim: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus também está dizendo àquele povo: vocês estão servindo a quem? A Deus ou a César? Se vocês dizem que são santos, são fariseus, pessoas tão boas, tão santas, tão estudiosas da palavra de Deus, né, da Torá, conhecem tão bem a Escritura, se vocês estão servindo a Deus, por que vocês estão tão apegados e tão ávidos para conseguir as moedas romanas e o dinheiro romano? E aproveitam de tudo que os romanos podem te oferecer. E muitos se vendiam por Império Romano muito tranquilamente, como por exemplo São Mateus, que acabou de escrever o Evangelho. Ele era cobrador de impostos, trabalhava para o Império Romano. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Expliquei todas essas coisas, agora basta. Vamos para nós. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é que nós estamos dando para Deus e o que é que nós estamos dando para César? César é o mundo, César é a vida, César são as coisas que nós valorizamos. E a gente pode se perguntar tranquilamente: quanto tempo eu gasto na frente de um celular e quanto tempo eu gasto rezando? Quanto tempo eu dou para Deus e quanto tempo eu dou para mim? Nós estamos sempre preocupados conosco, sempre com a gente, né? Final de semana, a gente já programa o nosso final de semana. Não, vou à missa no sábado à noite, porque aí domingo cedinho eu vou para a cachoeira lá na Chapada dos Guimarães, nesse calor tremendo aí. Vou alugar uma casa com piscina, vou fazer um churrasco com os meus amigos, vou descansar, porque afinal de contas eu trabalhei a semana inteira para ganhar dinheiro. Mas agora eu vou descansar. Eu vou na missa, mas tomara que o padre fale bem pouquinho, para a missa terminar rapidinho, para eu voltar para casa, porque hoje tem um capítulo muito importante da novela, e eu não posso perder. Vai rezar o terço, aí 20 minutos de terço é muito tempo. Mas aí fica assistindo uma série da Netflix, que começa às 6 horas da manhã e termina no outro dia às 7 horas da manhã. Maratonando, ainda tem palavras chiques e bonitas para dizer: eu estava maratonando a série. Eu estava gastando tempo com César. Vai no salão de cabeleireiro, né? Gasta lá não sei quantos reais que é para fazer um cabelo lá. Aí passa horas alisando, penteando, passando por produto. Estica para lá, estica para cá, arruma para lá, põe para cá. Horas ali, está tudo certo, está tudo lindo. Mas quando um irmão vai passando na rua pedindo uma moeda, já fecha o vidro assim, com medo dele vir e... Não vou dar dinheiro para esse maconheiro. Para César tudo, para Deus nada. Quando, já falei isso aqui várias vezes, né? Quando as pessoas elas vão num casamento,
Todo final de semana quase nós estamos tendo casamentos aqui. Quando a pessoa vai para o casamento, ela se arruma, ela se enfeita, ela se penteia, ela reboca a cara dela que fica assim irreconhecível, passa maquiagem, usa tudo que é trem, ela vem assim irreconhecível na igreja. Mas aí quando vai para a missa vem toda descabelada, toda de qualquer jeito, de camiseta, de alcinha, mostrando todas as coisas, de chinela havaiana de qualquer jeito. Porque é para ir para a missa. Não, vou para a missa. Os homens vão para o casamento de terno, gravata, todos penteados, com gel no cabelo, sapato lustrado, e vêm para a igreja de chinela havaiana e de bermuda. Se brincar até de camiseta regata, de qualquer jeito, nem escova os dentes direito para vir para a igreja. Para César, tudo, e para Deus, nada. E a frase de Jesus continua valendo, e é a mesma. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. E eu só quero fazer uma pergunta, para você não se esquecer. Se você dá tanto para César, tanto para o mundo, e nada para Deus, a pergunta é, quem vai te dar o céu? César ou Deus? Uma hora a gente vai ter que se apresentar diante de Deus. E Ele vai querer saber quantas moedas você gastou com Deus e quantas moedas você gastou com César. Quem vai nos mandar para o inferno não é Deus. Quem vai nos mandar para o inferno é o tanto de tempo, de horas, de dinheiro, de energia que nós gastamos comprando as coisas do inferno. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus é bom, é misericordioso, é maravilhoso. Nós vimos aqui na primeira leitura Deus organizando as coisas, organizando o rei Ciro, para poder que o rei Ciro fizesse as coisas acontecerem à vontade dele. Deus faz isso na sua vida, Deus vai organizando tudo certinho. Mas é você que vai ter que decidir se vai querer viver para Deus ou para César. Ele não pode tomar essa decisão para você. Por isso, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Mas cuidado e responda todos os dias, quem é que pode te dar o céu? Deus ou César?